O humano é um animal muito centrado em si mesmo, que se superestima demais. Você não tem noção o quanto que eu já vi tier lists e comparações hipotéticas de humanos com animais. E as pessoas achavam que conseguiam dar um mata-leão em um leão ou correr de um hipopótamo. Coisas absurdas. Mas hoje o vídeo é sobre o cenário hipotético supremo. Um cenário tão absurdo que daria um vídeo do MrBeast. Quem venceria? Um gorila ou 100 homens? Quando eu ouvi pela primeira vez eu fiquei, ué, mas a resposta é tão óbvia. Como alguém tem dúvida disso? É muito óbvio quem venceria. Então, como um biólogo, decidi que é minha obrigação dar a resposta definitiva. O que a biologia diz dessa pergunta? Quem venceria de verdade? Olá, sou Andy, biólogo, e eu definitivamente não venceria de um gorila. Na verdade, eu perderia até de um chimpanzé. Mas, se você quiser me ajudar a vencer, pode votar em mim no prêmio iBest. Isso mesmo, eu estou concorrendo na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade. A primeira etapa de votação vai até dia 13 de junho, e você pode votar todo dia. O objetivo é nos manter no top 20, para passar para a próxima etapa. Mas, como todo mundo pode votar todo dia, manter a colocação não é algo fácil. Então eu preciso da sua ajuda. Sempre que lembrar, dá um pulinho lá na votação. É muito fácil. Depois de logar, é só um clique, bum, votou. O link para a votação está na descrição do vídeo, ou você pode simplesmente pesquisar por Biólogo Andy, que me acha facinho. Ok, sem mais delongas, é a hora da tão esperada resposta. As pessoas estão fazendo argumentos muito convincentes de ambos os lados, e eu já vou responder esses argumentos. Mas a biologia diz que quem venceria entre um gorila e 100 homens é... Depende! Sim. A resposta mais utilizada na biologia. Depende, pois muitos fatores não estabelecidos na pergunta podem alterar a resposta. Mas antes de entrar nos argumentos, vamos conhecer melhor a capacidade de nossos concorrentes. Gorila do gênero gorila são primatas do centro da África. Vivem em grupos e são os maiores primatas do mundo. Em pé, eles medem entre 1,40 a 2 metros de altura, o que não parece muito mais que um humano, mas, em compensação, eles pesam de 140 a 230 quilos, um macho no caso. Mas estamos falando de força, provavelmente estamos falando do gorila de dorso prateado, ou silverback, que é o macho adulto, que normalmente comanda o grupo. Normalmente apenas um macho adulto no grupo, e os machos jovens, quando atingem ali a idade de 12 a 14 anos, saem da família para formar as suas próprias famílias, ou tentar roubar alguma família de um outro silverback. Mas em alguns casos eles continuam no grupo, mantendo a lealdade ao líder e ajudando a proteger a família. Como o trabalho deles é proteger a família, eles precisam ser fortes, certo? Eles são. Mas aqui eu tive um trabalho para encontrar dados concretos. Muitas fontes dizem que ele é cerca de 9 vezes mais forte que um humano. Alguns dizem que consegue levantar 2.000 quilos. Outros 800 quilos. Mas nenhum site cita fontes confiáveis para onde tiraram esses números. Pelo menos eu não achei. Se você achar algum artigo medindo a força de um gorila, por favor deixe nos comentários. Eu até achei um artigo medindo se os gorilas são canhotos ou destros, o que eu achei muito interessante, pois eles também têm preferências em que mão utilizar para as tarefas e usar as ferramentas. E já vou aproveitar para deixar um aviso aqui. Não confiem 100% no Gemini do Google ou em qualquer outra IA. Em uma de minhas pesquisas, ele disse que um gorila tem a força comparável a 30 homens adultos. Mas se você clicar nessa correntinha aqui, que é o link para a fonte dessa informação, você vê que essa fonte é um post do Facebook, que não dá as fontes de suas informações. Assim, pode ser que seja certo, mas eu acredito que não. Mas o meu ponto é, você não deve acreditar em tudo que alguém posta no Facebook. Então também não confie no que o Google Gemini te diz, ou o que o ChatGPT ou qualquer outra IA te diz, sem conferir antes. Eles podem estar alucinando ou pegando informação de um lugar não confiável. Mas mesmo sem números exatos, é muito óbvio que um gorila é extremamente mais forte que um humano. Mas só para ficar mais clara a comparação, o recorde de deadlift, de levantamento de peso da Terra, é um bem específico, é de 501 kg por Bjornsson, ou seja, o pico de força que demanda uma dedicação e treino constante é menor do que a menor estimativa que um primata adulto normal consegue levantar.
Além disso, os gorilas possuem uma força de mordida absurda, rivalizando até as hienas, que usam a força da mordida para quebrar ossos. E o silverback possui caninos enormes. Apesar dessa força de mordida e caninos, eles são herbívoros e só usam a sua força para a defesa. Mas aqui entra um detalhe importante. Os gorilas não são tão agressivos quanto as pessoas pensam. Inclusive, eles são muito gentis dentro da família. É claro que não quer dizer que não possa ocorrer alguma intriga entre a família, mas no geral, eles não são agressivos entre si. Só se tornam agressivos quando algum animal que considera uma ameaça invade seu território. Seja um macho rival, um leopardo, algum outro predador ou um grupo de humanos em um safari. Ainda assim, na grande maioria dos casos, eles só assustam os invasores. Uma briga desnecessária traz riscos que a maioria dos animais tenta evitar. Afinal, se eles se machucarem, não podem ir para o SAMU, e dependendo do machucado, pode impactar a sobrevivência sua e de sua família. E em alguns casos, se o oponente for confiante, ele pode até espantar o gorila. É claro que esse exemplo não é justo. Parece ser um gorila de zoológico contra um ganso. Cão fugiria de um ganso. Então, por mais que na maioria das vezes ele vai só tentar espantar, se precisar ele vai brigar e vai defender seu território. Então não recomendo imitar o ganso não, viu? Antes de chegar na parte principal do vídeo, você sabia que pode me ajudar a vencer aqui no YouTube? É só deixar um like, se inscrever e comentar. Tudo isso ajuda o vídeo a alcançar um maior número de pessoas possível. E isso me ajuda a crescer e quem sabe um dia conseguir focar em fazer vídeos com uma frequência maior para vocês. Mas voltando, está bem claro que você não consegue ganhar de um gorila. Mas e 100 homens? Na maioria das discussões eu vejo a comparação de um gorila silverback e de 100 homens adultos medianos sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma arma. Eles não são nem bombados, nem sedentários. E é aí que entra o depende. Se pensarmos apenas em números brutos, 100 é simplesmente demais. Por mais que o gorila seja forte, ainda é feito de carne e pode ser machucado. Sem socos, com certeza derrotariam um gorila. Ué, mas a resposta então é que humanos venceriam? Bem, nesse cenário os humanos venceriam, mas os primeiros com certeza morreriam. Pensa assim, se você que está assistindo agora fosse um dos 100 homens, você estaria lá na frente dos primeiros a atacar? Ou tentaria ficar mais para trás, para tentar pegar o gorila mais fraco? Agora imagina se a grande maioria dos homens pensarem igual. Quem vai ser o primeiro a atacar? Em uma situação dessas, com o gorila cercado, ele com certeza vai revidar. Imagina outro cenário. Um gorila fugiu de seu recinto em um zoológico. Atualmente no zoo há 400 pessoas. Pô, 400 pessoas. O que vai acontecer? As pessoas vão fugir, enquanto a equipe do zoológico vai tentar resgatar o gorila. Não importa quantas pessoas sejam. Se elas verem um gorila, um leão, uma onça, elas vão fugir. É instinto de sobrevivência básico. Por que eu me sacrificaria? E por isso depende. Se 100 homens estivessem dopados, ou sem sua capacidade de raciocinar normalmente, ou todos extremamente motivados, tão motivados a ponto de não se importarem em morrer, lutando por algo assim, aí sim o gorila não teria nenhuma chance. Vários homens cairiam, mas no final o número absurdo de pessoas iria soterrar ele. Então, se forem homens normais, com pleno raciocínio, eles perderiam pois não conseguiriam se organizar? Daí depende também. For em lugar aberto, com certeza os homens perderiam. Eles só iriam se dispersar sem ninguém com coragem de ser o primeiro sacrifício. Agora, se for em um lugar fechado e sem escolha para onde ir, daí a situação complica para o gorila. Nos primeiros momentos, o gorila destruiria as pessoas ao redor. Os homens, sem ter muita opção, sem ter para onde fugir, começam a tentar revidar sem muito sucesso. Depois de muitos homens morrerem, sendo pisoteados no caos, com a cara arrancada pelo gorila ou derrubados no soco, os homens percebem que ele começa a ficar cansado. Os sobreviventes veem uma luz no fim do túnel e começam a tentar conter ele. E aí, com o tempo, os homens venceriam pelo cansaço. Muitos humanos seriam sacrificados, mas no fim eles sairiam vitoriosos. Teriam sobreviventes. Não é o que você esperava que eu iria dizer, né? Bem, temos que lembrar que o gorila não é uma máquina de matar.
Como falei antes, ele mais assusta do que ataca. Claro, se precisar ele vai lutar e por isso os homens não vão sair ilesos. Afinal, o gorila é sim muito forte, mas no final ele é um animal. Ele vai se cansar. Também não é um predador. Ele não é um animal que matar é algo que faz parte do dia a dia. Lembra, ele é um herbívoro. Então, esse cenário que as pessoas imaginam do gorila dando soco, destruindo todo mundo, provavelmente não aconteceria. Ele não mataria com tanta eficiência e ele se cansaria fácil. Então, o único cenário que o gorila vence é o que ele pode fazer a especialidade dele: assustar. Em uma área aberta, os homens normais só vão fugir e o gorila fica intacto. Pelo menos essa é a minha opinião. E o que aprendemos com isso? Espero que pelo menos você tenha aprendido alguma coisa sobre gorilas nesse vídeo. Porque esse debate é ridículo. É um absurdo estar aqui falando sobre isso. É um cenário que nunca aconteceria. E um cenário tão absurdo. Eu, pessoalmente, odeio essas tier lists de animais que você venceria. Pois as pessoas se superestimam demais. Será que eu deveria fazer uma tier list dessa honesta? Não, acho que não. Mas e você? O que você acha? Concorda com a minha análise? Quem ganharia? 100 homens ou um gorila? Que absurdo.